O cheiro de pão fresco se espalhava pela pequena cozinha iluminada pelo sol da manhã. Mariana ajeitava o uniforme de Tomás e amarrava os tênis de Luísa enquanto tentava, desajeitadamente, terminar seu próprio café. Mamãe, você vem ver minha apresentação na escola hoje? Perguntou Luísa com os olhos brilhando de expectativa. Claro, minha princesa, Mariana sorriu, depositando um beijo na testa da filha. Eu não perderia por nada. 3 anos tinham se passado desde o acidente que levou Pedro, seu marido e amor da vida, de forma tão repentina. No começo, a dor era insuportável, como um buraco sem fundo. Hoje, no entanto, Mariana conseguia falar dele com um sorriso, lembrando das pequenas coisas que construíram sua história juntos. O luto, aos poucos, cedeu espaço à gratidão. Mas viver apenas para os filhos também a deixava isolada do mundo. Isso era o que Inês, sua melhor amiga, insistia em dizer. Mari, você precisa viver de novo. O Pedro vai estar sempre com você, mas você também merece ser feliz, repetia ela em quase todas as conversas. Mariana desviava o assunto, como sempre. Conhecer alguém novo parecia errado, desconfortável, estranho. E ainda assim, parte dela se perguntava se estava apenas usando a memória de Pedro como uma muralha contra o medo. No final da tarde, Mariana se encontrou com Inês em uma cafeteria charmosa, a poucos quarteirões da escola. Tenho uma surpresa para você, anunciou Inês, com aquele sorriso sapeca. Inês, Mariana suspirou, já prevendo o que viria. E não deu outra. Minutos depois, entrou um homem, todo elegante, cabelos penteados para trás e perfume forte demais. Este é o Cláudio, disse Inês, piscando discretamente. Ele é primo do meu cunhado. O jantar que seguiu foi, no mínimo, desastroso. Cláudio falou durante quase toda a refeição sobre si mesmo, suas viagens, seus investimentos. Mariana mal conseguia colocar uma palavra. E você, Mariana, já pensou em fazer um curso de empreendedorismo? Você parece ter perfil. Dizia ele, sem nem perceber a falta de entusiasmo dela. No caminho de volta para casa, Mariana e Inês caíram na risada. Se eu tivesse R$ 1 para cada vez que ele falou networking, já estava rica, zombou Mariana, ainda rindo. Ok, próxima vez eu capricho mais na seleção, prometeu Inês, levantando as mãos em rendição. Apesar da decepção, Mariana sentiu algo diferente naquela noite. Rir de novo, rir de verdade, fazia tanto tempo que ela não se sentia assim. Talvez Inês tivesse razão. Talvez ela pudesse, pouco a pouco, abrir espaço para algo novo. Na manhã seguinte, enquanto caminhava em direção à escola com Tomás e Luísa, Mariana esbarrou, literalmente, em alguém. Me desculpe. Exclamaram os dois ao mesmo tempo. Era o professor Ricardo, responsável pela turma de Luísa. Alto, de cabelo castanho claro e olhos que transmitiam uma calma reconfortante, ele segurava uma pilha de livros nos braços. Está tudo bem? Ele perguntou, sorrindo. Sim, desculpe, eu estava distraída, respondeu Mariana, um pouco envergonhada. Luísa puxou a saia da mãe. Mamãe, esse é o professor Ricardo. Ele é o melhor de todos. Ricardo riu e abaixou-se para cumprimentar Luísa com um soquinho amigável. Sua filha é brilhante, Dona Mariana. E tem muito de onde puxar, pelo visto. Mariana sorriu, meio sem saber o que dizer, enquanto sentia um calor estranho subir até as bochechas. Era só um professor simpático, certo? Ao sair da escola, Mariana olhou para trás e viu Ricardo conversando com outra mãe. Ele parecia tão natural, tão gentil, tão diferente de Cláudio e dos outros homens que cruzaram seu caminho ultimamente.
Talvez, só talvez, a vida estivesse tentando lhe dizer algo. Mas Mariana ainda não sabia que aquele encontro desajeitado era apenas o começo de algo muito maior do que poderia imaginar. O outono tingia as ruas de tons dourados, e Mariana sentia que, talvez, o vento carregasse consigo novas possibilidades. Seguindo os insistentes conselhos de Inês, ela aceitou sair em alguns encontros, mesmo que seu coração ainda hesitasse. O primeiro foi com Daniel, um empresário de sorriso fácil e relógio caro. Eles se encontraram em uma petissaria charmosa no centro da cidade. Eu sou movido a desafios, Mariana, disse ele, cruzando os braços e lançando um olhar confiante. Tenho minha própria empresa, pratico triatlon e estou escrevendo um livro sobre liderança. Mariana sorria educadamente enquanto ouvia Daniel listar suas conquistas, uma após a outra. E você? Ele perguntou, finalmente. Bem, eu trabalho como designer gráfica, e ultimamente estou focada nos meus filhos. Daniel sorriu, mas seu olhar rapidamente perdeu o brilho. Ele parecia mais interessado em falar do que em ouvir. Ah, filhos! Que responsabilidade, hein? Comentou ele, como quem fala de uma tempestade inevitável. O jantar arrastou-se entre silêncios desconfortáveis e relatos entusiasmados sobre os feitos de Daniel. Quando se despediram, Mariana teve certeza, não haveria segundo encontro. Alguns dias depois, veio Henrique, indicado por outra amiga. O encontro foi em uma cafeteria aconchegante. Henrique era animado, falava alto, ria de suas próprias piadas e não parava de falar. Você precisa conhecer minha coleção de vinis. E minha cachorra, a Laila, que faz truques incríveis. E eu também toco o ukulele. Dizia ele, entre goles de cappuccino. Mariana tentava, em vão, inserir uma palavra. Eu gosto muito de desenhar, tentou ela. Sério? Isso me lembra de quando pintei um quadro no ensino médio. Cortou Henrique, entusiasmado. Quando a conta chegou, Henrique contou mais uma história, desta vez sobre como havia quase ganhado um concurso de canto. Ao sair da cafeteria, Mariana riu sozinha. Era cômico. Era leve. Era, acima de tudo, um lembrete, nem todos os encontros precisavam ser levados tão a sério. Mas o mais inusitado ainda estava por vir. Numa tarde de sábado, Mariana aceitou o convite para um churrasco na casa de amigos de Inês. A ideia era socializar um pouco, sem grandes expectativas. Ela conversava tranquilamente com outras mães quando, de repente, sentiu um toque no ombro. Mariana? Disse uma voz familiar. Ao se virar, Mariana deu de cara com Gustavo. Gustavo. Ex-namorado de Inês. Aquele de quem Inês falava com um misto de riso e vergonha. Que coincidência te encontrar aqui. Disse ele, sorrindo. Mariana congelou por um segundo. Inês, do outro lado do quintal, arregalou os olhos e sinalizou discretamente, não. Mas Gustavo, alheio a tudo, engatou conversa. Ele parecia gentil, simpático, e completamente desinformado sobre os limites do bom senso. Você sabia que eu e a Inês já tivemos uma história? Soltou ele, casualmente. Mariana sorriu amarelo, já planejando uma fuga estratégica. Naquela noite, enquanto arrumava a cozinha de casa e as crianças brincavam na sala, Mariana refletia. 3 encontros. 3 experiências completamente diferentes. E nenhuma delas parecia ter o brilho que seu coração buscava. Mas, em vez de se sentir frustrada, Mariana sentia algo novo, liberdade. Cada situação, mesmo as mais desastrosas, a ajudava a redescobrir quem ela era, o que queria e, talvez mais importante, o que não queria. E, acima de tudo,
ela ria. Ria dos exageros de Daniel, da tagarelice de Henrique, da surpresa desconcertante de Gustavo. Era como se a vida estivesse lhe ensinando uma lição valiosa, nem toda tentativa precisava levar a algo sério. Às vezes, o simples ato de tentar já era uma vitória. Em meio a esses pensamentos, Mariana lembrou-se de Ricardo. Sempre tão tranquilo, tão verdadeiro em seus gestos. Nos dias seguintes, ela se pegava esperando cruzar com ele na entrada da escola. Um bom dia tímido, um sorriso, uma troca rápida de palavras sobre as tarefas das crianças. Nada de grandioso. Nada de ensaiado. Apenas simples, natural e, de alguma forma, reconfortante. Era como um fio de luz discreto atravessando a rotina. Afinal, como a vida mesma parecia sussurrar, as melhores surpresas surgem quando a gente menos espera. Mariana estava começando a se acostumar com a rotina de deixar os filhos na escola todas as manhãs. Com o tempo, ela se tornou uma presença constante na porta da escola, sempre apressada, mas tentando fazer com que seus filhos não sentissem o peso do dia a dia. Tomás, com seus 8 anos de pura energia, corria à sua frente, enquanto Luísa, de 5, segurava sua mão com força, como se o mundo fosse grande demais. Era uma manhã fria de outubro quando, pela primeira vez, Mariana notou um detalhe que a fez parar por um momento. Enquanto ela se apressava para pegar a mochila de Tomás, o professor Ricardo estava parado perto do portão da escola, cumprimentando um grupo de crianças. Ele estava sorrindo, com aquele jeito tranquilo que sempre parecia rodear sua figura. Ah, é ele, pensou Mariana. O professor que sempre fazia questão de se despedir de Luísa de maneira calorosa, sempre com um olhar gentil e um sorriso que parecia acolher a todos ao seu redor. Ricardo não era o tipo de homem que chamava atenção pela aparência, mas algo em sua presença era inegavelmente cativante. Ele tinha 39 anos, não era alto demais, mas sua postura era firme e serena. O cabelo castanho estava começando a ficar levemente grisalho nas têmporas, o que lhe dava um charme de sabedoria, como se já tivesse vivido o suficiente para entender o mundo sem pressa. Naquele dia, quando Mariana caminhava para a porta, ele a viu e sorriu, como se já a conhecesse há muito tempo. Bom dia, Mariana. Como estão as crianças? Disse ele, com a voz suave, mas cheia de entusiasmo genuíno. Ah, bom dia, Ricardo. Mariana respondeu com um sorriso tímido. Estão bem, graças a Deus. O Tomás é sempre uma bola de energia, e a Luísa, bom, ela não para de me surpreender. Ricardo riu, e seus olhos brilharam com uma expressão amigável. A Luísa tem um brilho único. Eu a vejo todos os dias com aquele sorriso, deve ser uma criança muito especial. Mariana se sentiu tocada pela forma como ele falava de Luísa. Era uma simplicidade, mas também uma profundidade, como se ele realmente estivesse interessado no que ela tinha a dizer. Isso a fez relaxar um pouco, algo que não acontecia facilmente depois de tanto tempo focada apenas nos filhos e no dia a dia. Nas semanas seguintes, as manhãs se tornaram um pouco mais leves para Mariana. A cada vez que a encontrava com Ricardo na porta da escola, ela começava a notar mais e mais o jeito atencioso dele. Ele estava sempre disposto a ouvir, nunca apressado ou preocupado demais com o relógio. Em um desses encontros, Mariana estava conversando com ele sobre como Tomás estava começando a demonstrar interesse por esportes, e ela mencionou como a escola poderia ajudar a nutrir esse interesse. Eu estava pensando em levá-lo para a escolinha de futebol. Ele parece gostar muito de correr com a bola, comentou Mariana. Isso é ótimo. Tomás tem muita energia. Acho que ele vai se divertir muito. E, além disso, o futebol pode ser uma excelente maneira de trabalhar a disciplina e o trabalho em equipe. Ricardo respondeu, com um olhar pensativo. Eu mesma adoro futebol.
Você sabia que joguei quando era mais jovem? Mariana olhou surpresa, mas ele logo sorriu, percebendo sua reação. Eu sei, parece difícil de acreditar, não é? Ele disse com um sorriso brincalhão. Mariana riu. Ela nunca teria imaginado o professor Ricardo como um grande fã de esportes, mas o fato de ele ser tão acessível, tão fácil de conversar, fez com que ela se sentisse mais à vontade. Numa manhã particularmente fria, com o vento cortando a rua, Mariana estava com pressa, tentando organizar tudo para a escola. Como sempre, ela estava carregando a mochila de Luísa e tentando organizar a garrafinha de Tomás quando sentiu que algo estava faltando. Em sua pressa, havia derramado café na sua blusa, e agora a mancha estava visível e irritante. Enquanto ela tentava, desesperadamente, limpar a mancha, viu Ricardo se aproximando com uma pilha de documentos, provavelmente relacionados ao trabalho na escola. Mariana, disse ele, sorrindo. Como você está? Ela olhou para ele, envergonhada, com as mãos sujas de café. Ai, que vergonha, olha o que aconteceu com a minha blusa. Disse ela, rindo nervosamente. Eu sou um desastre, sempre tentando correr contra o tempo. Ricardo riu suavemente e, com a gentileza que parecia ser sua marca registrada, se aproximou. Não se preocupe com isso. Acho que todos nós temos nossos momentos de desastre. Aliás, você já viu o novo projeto de teatro da escola? Eu estou coordenando e, quem sabe, poderia contar com a ajuda de seus filhos. Mariana, distraída com a situação, acabou se concentrando na conversa. Ela sempre achou que o ambiente escolar poderia ser algo mais colaborativo entre os pais, e a proposta de Ricardo a fez pensar em novas formas de se envolver mais com a vida escolar de seus filhos. Eu adoraria ajudar. A Luísa ama atuar. Respondeu ela com entusiasmo, esquecendo momentaneamente da mancha. Ricardo sorriu, como se soubesse exatamente como transformar aquela situação embaraçosa em algo produtivo. Eu sabia que ela ia gostar. Vamos conversar mais sobre isso na próxima reunião de pais, então? Mariana assentiu com um sorriso, ainda um pouco tímida, mas já se sentindo mais confortável com a ideia de começar a interagir mais com o ambiente escolar e com Ricardo. Os dias continuaram, e as conversas entre eles foram ficando cada vez mais naturais. Mariana começava a se dar conta de que, apesar das suas dificuldades em aceitar novas possibilidades, algo estava começando a se formar dentro dela. Um pequeno desejo que ela não sabia que ainda existia, a curiosidade sobre Ricardo, não apenas como professor de seus filhos, mas como alguém com quem ela começava a compartilhar mais do que apenas palavras. Enquanto Mariana caminhava para a escola um dia, pensou no quanto ela havia mudado desde aquele primeiro encontro desajeitado com Ricardo. Ela sentia que, sem pressa, a vida estava mostrando-lhe que, por mais difíceis que tivessem sido os últimos anos, talvez houvesse, sim, algo mais esperando por ela, algo que ela ainda não sabia. Talvez, em algum lugar no horizonte, o amor ainda estivesse pronto para surpreendê-la. A primavera estava em pleno florescimento, e a escola preparava-se para um evento especial, uma apresentação de fim de ano, onde as crianças iriam mostrar tudo o que haviam aprendido durante o semestre. Tomás e Luísa estavam particularmente entusiasmados, cada um com seu papel no espetáculo. Mariana estava tão envolvida nos preparativos quanto seus filhos, ajudando a organizar o figurino e decorando o espaço junto com os outros pais. Naquelas semanas, o tempo que ela passava perto de Ricardo se tornou mais frequente. Ele, como sempre, estava muito envolvido nas atividades da escola, mas o fato de estarem juntos nas reuniões de pais e no processo de preparação para o evento fez com que se encontrassem mais vezes. Mariana, você tem um talento incrível para isso, disse Ricardo, sorrindo enquanto ela ajeitava uma das fantasias das crianças.
Não sabia que você tinha um olho tão afiado para detalhes. Mariana sorriu, um pouco corada, e tentou desviar a atenção. Ah, não é nada demais. Apenas ajudando. E, além disso, quem mais poderia fazer isso sem enlouquecer com tantas crianças correndo por aí? Ricardo riu, e por um momento, Mariana sentiu que ele a via de uma forma diferente. Algo leve e natural se instaurava entre eles, e as palavras fluíam sem esforço. Ela se dava conta de que, ao longo das semanas, havia deixado de vê-lo apenas como o professor de seus filhos e começava a enxergá-lo como alguém muito mais próximo. Na véspera do evento, os ensaios estavam a todo vapor. A escola estava cheia de pais e professores, todos correndo de um lado para o outro para garantir que tudo saísse perfeito. Mariana estava organizando as últimas coisas no palco, quando Ricardo se aproximou, com um sorriso tranquilo no rosto. Parece que está tudo pronto, não? Disse ele, olhando ao redor. Sim, finalmente. Respondeu Mariana, um pouco exausta, mas satisfeita com o resultado. Eu acho que todos vão se surpreender com o talento das crianças. Eles se sentaram por um momento na lateral do palco, observando os ensaios. As crianças estavam animadas, e o ambiente estava leve, cheio de risadas e pequenas falhas que faziam todos rirem. Eu nunca imaginei que seria tão divertido trabalhar com as crianças. Às vezes, acho que sou mais emocionado do que os próprios alunos, comentou Ricardo, com um sorriso sincero. Mariana o olhou, e foi como se visse algo diferente nele, algo que ela não havia notado antes. Ele não estava apenas sendo gentil ou educado, ele estava genuinamente interessado e comprometido com o que fazia. Eu sempre admirei isso em você, Ricardo. Você tem uma conexão incrível com os alunos. Eu não sei como você consegue manter essa calma, essa paciência. Eu, no seu lugar, ficaria desesperada com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, disse ela, um pouco mais introspectiva. Ricardo sorriu, seu olhar suave e pensativo. A verdade é que, quando você se dedica a algo que ama, tudo parece mais fácil. A educação, as crianças, a família. É tudo um processo de crescimento. Acho que é por isso que gosto tanto do meu trabalho. Ele me permite estar em constante evolução. As palavras dele ecoaram na mente de Mariana. Ela sabia que ele falava de uma forma que ia além do profissional. Havia algo ali que tocava o coração dela, algo que ela começava a reconhecer como uma afinidade crescente. Na noite do evento, a escola estava iluminada por luzes suaves, e a atmosfera era mágica. As crianças estavam vestidas com seus trajes coloridos, e os pais estavam em silêncio, esperando ansiosamente pela apresentação. Mariana estava com os olhos fixos em Tomás e Luísa, que estavam se preparando nos bastidores. Enquanto ela observava, sentiu uma presença ao seu lado. Era Ricardo, que parecia tão tranquilo e à vontade quanto sempre. Eles estão muito animados, disse ele, olhando para as crianças que estavam se preparando para subir no palco. Mariana sorriu, acenando com a cabeça. Sim, eu acho que Tomás nunca esteve tão empolgado. E Luísa, bem, ela está sempre pronta para brilhar. Ela fez uma pausa e olhou para ele, quase sem querer. Sabe, eu nunca imaginei que me envolveria tanto com a escola e os pais. Depois de tudo o que aconteceu, eu me senti tão distante de tudo isso. Ricardo a olhou com atenção, seus olhos mais profundos do que ela imaginava. Eu entendo. A vida tem uma forma de nos surpreender, de nos colocar em situações difíceis. Mas, às vezes, é nessas dificuldades que encontramos o que realmente importa. Acontece com todos nós, Mariana. A conversa foi interrompida pela chegada do diretor, que pediu que todos tomassem seus lugares. Mas, antes que Mariana se afastasse,
ela sentiu o toque suave de Ricardo em seu ombro. Eu sei que você está fazendo o melhor que pode, e isso é o que importa. Você está criando um ambiente maravilhoso para seus filhos. E isso, para mim, é algo admirável. Mariana não soube o que responder de imediato. Ela se sentiu tocada pelas palavras dele, como se, por um momento, tudo ao redor tivesse desaparecido. Mas então, com o evento começando, ela se concentrou novamente nas crianças. Após o evento, quando a última apresentação terminou e as luzes começaram a se apagar, Mariana estava tentando se recompor da empolgação. As crianças estavam exaustas, mas felizes, e ela estava pronta para ir para casa. Mariana, espera, disse Ricardo, se aproximando. Eu posso te dar uma carona até sua casa? O clima está perfeito para uma caminhada, e talvez a gente possa conversar um pouco. Mariana olhou para ele e sorriu, sentindo uma onda de suavidade em seu coração. O céu estava claro, e as estrelas começavam a aparecer, criando uma sensação de tranquilidade e intimidade. Eu adoraria, Ricardo. Muito obrigada. Eles caminharam juntos, o som das vozes dos outros pais se apagando à medida que se afastavam. A conversa foi fácil e sem pressa, algo natural e reconfortante. Sabe, às vezes a vida parece nos dar os momentos mais inesperados, disse Mariana, olhando para as estrelas. Eu nunca imaginei que, depois de tudo o que aconteceu, eu estaria aqui, conversando com você, debaixo deste céu tão bonito. Ricardo sorriu, seu olhar suave e atento. Às vezes, a vida tem uma maneira engraçada de nos mostrar o que realmente importa. Como o que você está fazendo aqui agora? Ele disse, olhando-a com uma sinceridade que fez o coração de Mariana bater mais rápido. Eles chegaram à porta de sua casa, e Mariana sentiu um misto de gratidão e algo mais, algo que ela ainda não conseguia nomear. Antes de se despedirem, Ricardo lhe deu um sorriso gentil. Foi um prazer, Mariana. Eu espero que possamos continuar essa conversa em breve. Mariana o observou se afastar, sentindo uma leveza em seu peito. Talvez fosse só uma impressão, mas ela sabia que algo estava começando a nascer dentro dela. Ela entrou em casa, mas o sorriso de Ricardo não saiu de sua mente. O que começava como uma simples amizade estava lentamente se transformando em algo mais, algo que ela não sabia exatamente o que era, mas que a deixava com um sentimento de esperança no coração. Após aquele momento sob as estrelas, onde o céu parecia refletir todas as esperanças do mundo, Mariana sentiu algo em seu coração. Era um misto de leveza e ansiedade, uma sensação nova, que ela não sabia se estava pronta para encarar. Mas, ao mesmo tempo, havia algo dentro dela, um impulso, uma necessidade de seguir em frente, de deixar a vida acontecer de forma mais espontânea. Porém, com o tempo, as dúvidas começaram a se infiltrar lentamente, como uma neblina que, embora suave, não deixava de ser persistente. Mariana não conseguia parar de pensar em Ricardo, nas conversas que tinham, nos olhares que trocavam. Era claro para ela que havia algo entre eles, algo forte, algo que poderia se transformar em algo mais. Mas, ao mesmo tempo, ela se sentia perdida em meio aos sentimentos conflitantes. Estou certa de que estou fazendo a coisa certa? Será que estou traindo a memória dele? O meu marido? Ele foi meu companheiro, o pai dos meus filhos. Será que eu devo seguir em frente e deixá-lo partir para viver minha vida? Esses pensamentos rondavam a cabeça de Mariana noite após noite. A verdade é que ela sentia que ainda não tinha encontrado a paz com a perda. O falecimento de seu marido havia deixado um vazio profundo, e embora a vida tivesse se mostrado generosa com ela de muitas formas, a dor nunca desapareceu por completo. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Mariana se sentou sozinha na sala de estar,
com as luzes baixas e o silêncio preenchendo cada canto da casa. O frio da noite entrava pelas frestas da janela aberta, e ela se enrolou em uma manta, buscando algum conforto. O olhar dela estava perdido nas lembranças, nas fotografias antigas de sua vida com o marido, naquelas memórias que ainda eram doces, mas que a faziam sentir uma saudade imensa. Foi quando ouviu um barulho suave vindo do corredor. Era Luísa, sua filha caçula. Ela tinha apenas 7 anos, mas sempre parecia ter uma percepção aguçada, como se soubesse exatamente quando sua mãe precisava de um abraço. Mãe! A voz de Luísa soou suave, mas firme, enquanto ela apareceu na porta da sala. Seus olhos grandes estavam cheios de curiosidade e preocupação. Posso dormir com você? Não consigo pegar no sono. Mariana sorriu, tentando esconder a tristeza que a consumia, e abriu os braços para a filha. Luísa pulou para o sofá, se aconchegando ao lado de sua mãe. Mariana acariciou seus cabelos, sentindo um pequeno consolo naquela companhia. Claro, meu amor. Fique à vontade. Luísa se aninhou nela, e a mãe, sem perceber, começou a falar, como se as palavras saíssem sem controle. Você acha que papai ficaria feliz se eu fosse feliz de novo, Luísa? Perguntou, a voz baixa, quase como um sussurro. A pequena, que estava quase adormecendo, abriu os olhos com um brilho de compreensão. Ela levantou a cabeça e olhou para sua mãe com um olhar sério, como se tivesse refletido por um momento. Então, disse com a simplicidade de uma criança. Mãe, papai sempre queria que a gente fosse feliz. Ele ia querer ver você sorrindo, de novo. Ele não ia querer que você ficasse triste para sempre. Eu acho que ele ficaria muito feliz em ver você feliz com o tio Ricardo. Mariana sentiu uma onda de emoção invadir seu peito. Ela olhou para sua filha, que, com seus olhos inocentes, parecia entender algo que ela ainda não conseguia alcançar. A pureza daquela resposta, tão simples e sincera, tocou profundamente seu coração. Luísa não sabia de todo o peso emocional que Mariana carregava, mas ela era capaz de captar a essência do que sua mãe precisava ouvir. Você acha, filha? Mariana perguntou, com um sorriso suave, tentando segurar as lágrimas que começaram a formar-se em seus olhos. Luísa acenou com a cabeça, com convicção. Sim. Porque a mamãe merece ser feliz. E papai sabia disso. Ele ia querer que você fosse muito, muito feliz. Mariana a abraçou apertado, sentindo o conforto do amor incondicional de sua filha. Às vezes, era necessário alguém tão puro e despretensioso como Luísa para trazer à tona aquilo que ela mesma ainda não tinha coragem de admitir. Sua filha, de apenas 7 anos, acabou de lhe dar uma lição profunda sobre a vida e sobre o que significava seguir em frente, mesmo que fosse difícil. Naquela noite, enquanto Luísa dormia tranquila ao seu lado, Mariana refletiu sobre tudo o que havia vivido, sobre todas as etapas da sua jornada. A dor pela perda de seu marido não desapareceria da noite para o dia, mas ela começou a perceber que viver a vida com medo do que poderia acontecer não a faria mais feliz. Pelo contrário, ela estava se privando da chance de ser feliz novamente. Ricardo apareceu em sua vida de forma inesperada, mas ele também tinha algo a lhe oferecer: compreensão, apoio, carinho. Ele a fazia rir, ela se sentia leve ao seu lado, e seus filhos começavam a gostar dele, o que tornava tudo ainda mais natural. E talvez fosse esse o sinal de que ela precisava, o sinal de que estava na hora de parar de viver no passado e olhar para o futuro. A vida, com todos os seus altos e baixos, ainda tinha muito a oferecer. O amor, mesmo em formas inesperadas, era capaz de curar e de fazer o coração voltar a bater com esperança. No dia seguinte, Mariana acordou mais cedo do que o habitual. Ela sentiu que algo dentro dela tinha mudado.
Depois de ter aquela conversa com Luísa, ela sabia que havia tomado uma decisão importante, uma decisão que não a faria esquecer do marido, mas que permitiria a ela dar uma nova chance à felicidade. Quando estava na cozinha, preparando o café da manhã, ouviu o toque do celular. Era uma mensagem de Ricardo, simples, mas cheia de significado. Oi, Mariana. Como você está? Estava pensando se gostaria de tomar um café hoje à tarde. Sinto que temos muito mais para conversar. Ela sorriu ao ler a mensagem, seu coração batendo mais rápido. Era o primeiro passo para um novo capítulo. Ela não iria mais se esconder do futuro. Com um suspiro, digitou a resposta. Oi, Ricardo. Adoraria tomar um café com você. Vamos conversar. Ela estava pronta para seguir em frente, pronta para começar uma nova jornada. E, pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que o futuro não era algo a temer. Naquela tarde, enquanto o sol começava a se pôr, Mariana e Ricardo se encontraram em um café tranquilo no centro da cidade. Olharam-se nos olhos, e a sensação de conforto e proximidade foi instantânea. O que quer que acontecesse dali em diante, Mariana sabia que não estaria mais sozinha. O caminho para a felicidade não seria simples, mas ela estava disposta a trilhar esse caminho ao lado de Ricardo, e talvez, ao lado de seus filhos, construindo algo novo, cheio de amor e novas possibilidades. O futuro estava ali, à sua frente, e ela estava pronta para abraçá-lo. O vento suave do final de tarde acariciava o rosto de Mariana, enquanto ela caminhava ao lado de Ricardo pela praia deserta. O som das ondas quebrando na areia era uma melodia tranquila, que parecia sussurrar segredos antigos. O sol se escondia lentamente no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e rosados, criando um cenário perfeito e sereno. Era um daqueles momentos que, apesar de simples, pareciam encapsular toda a beleza da vida. Ela nunca imaginou que estaria ali, ao lado de alguém que, de certa forma, já ocupava um espaço especial em seu coração. Desde o primeiro encontro, a química entre eles parecia inegável, mas ao mesmo tempo, algo a fazia hesitar. A dor pela perda de seu marido ainda estava presente, e as memórias dele eram vívidas e constantes. Mariana sabia que não poderia simplesmente apagar o passado, mas algo dentro dela estava começando a se abrir para o novo, para o que o futuro ainda podia oferecer. Ricardo havia sido paciente, sempre atento às suas emoções, ao seu tempo. Ele nunca a pressionou, nunca a forçou a decidir. Ele estava ali, ao seu lado, sem pressa, como se esperasse que ela encontrasse a sua própria maneira de seguir em frente. E agora, ali, naquela caminhada tranquila pela praia, parecia que o momento certo havia chegado. O vento, o céu, a maresia e as ondas, tudo parecia perfeito. Eu sempre amei a praia, disse Mariana, quebrando o silêncio confortável entre eles. Quando era mais jovem, minha família costumava vir aqui no verão. Me lembro de correr na areia, sem me preocupar com nada. Parece que o tempo aqui passa de outra forma, como se tudo fosse mais simples. Ricardo sorriu, olhando para ela com um brilho nos olhos. Eu também sempre gostei da praia. Há algo nela que nos faz sentir mais próximos da natureza, mais próximos de nós mesmos, não acha? Como se o mundo lá fora, com toda a correria, não existisse ali. Só nós e o oceano. Mariana sentiu, sentindo uma sensação de paz tomando conta dela. Ela tinha razão. Algo naquele momento, naquele lugar, fazia o tempo parecer mais lento e as preocupações mais distantes. Ela estava ali, com Ricardo, e sentia que, talvez, fosse possível deixar o passado para trás e dar uma chance para o futuro. Eles caminharam em silêncio por um tempo, observando as ondas, enquanto o céu ficava cada vez mais escuro. O sol finalmente se pôs, deixando no horizonte uma linha dourada que refletia nas águas do oceano.
As estrelas começavam a surgir, uma a uma, como se estivessem se alinhando para um momento especial. A atmosfera estava carregada de uma beleza silenciosa, quase mágica. Mariana, disse Ricardo, parando e olhando profundamente nos olhos dela. Eu sei que você tem muitas dúvidas. E eu entendo que o seu coração ainda está marcado pelo que aconteceu. Mas eu só quero que você saiba que, independentemente do que tenha acontecido no passado, eu estou aqui, de coração aberto, para construir algo novo com você. Eu não quero apagar as memórias que você tem do seu marido, nem desrespeitar o que ele significou para você. Mas eu quero te dar o meu coração. Quero estar ao seu lado, ao lado de seus filhos, e viver a vida que, quem sabe, está nos esperando. Mariana sentiu um aperto no peito ao ouvir aquelas palavras. Ela sabia que, por mais que o passado tivesse sido doloroso, ela não poderia viver por ele para sempre. Ricardo estava diante dela, oferecendo não apenas seu amor, mas a chance de um novo começo. E, de repente, ela se deu conta de que o futuro tinha para oferecer não precisava ser uma traição ao passado, mas sim uma celebração da vida que ainda estava por vir. Eu também quero isso, disse ela, com a voz suave, mas firme. Eu não sei o que o futuro nos reserva, mas sei que, com você, posso dar uma chance a ele. Sei que a dor nunca vai desaparecer completamente, mas também sei que não quero viver no luto para sempre. A vida continua, e eu quero que ela seja cheia de momentos felizes, ao seu lado, ao lado dos meus filhos. Ricardo sorriu, e seus olhos brilharam com um brilho genuíno. Ele deu um passo à frente, tomando a mão de Mariana nas suas, com um gesto suave, mas cheio de significado. Nós dois vamos construir essa história, Mariana. E, se você estiver pronta, vamos fazê-lo juntos. Mariana olhou para ele, sentindo algo profundo se mover dentro de si. Ela sabia que ainda haveria desafios, ainda haveria momentos de insegurança, mas também sabia que tinha algo ao seu lado que valia a pena lutar, o amor que estava crescendo entre ela e Ricardo. Eles ficaram ali, de mãos dadas, observando o mar enquanto as estrelas brilhavam acima. Não havia palavras necessárias para descrever o que estava acontecendo entre eles. Era como se o mundo ao seu redor tivesse desaparecido, e só existissem eles dois, unidos por um momento de compreensão mútua e aceitação. Eu não sei o que o futuro nos reserva, disse Mariana, com um sorriso sereno no rosto. Mas sei que, com você, estou pronta para viver essa história, um dia de cada vez. Ricardo apertou a mão dela com carinho. E, juntos, vamos fazer dela a nossa melhor história. Aquelas palavras, simples e poderosas, eram tudo o que eles precisavam ouvir. Eles sabiam que a vida continuaria a ser imprevisível, mas o importante era que, ali, naquele momento, tinham decidido que não iriam mais carregar o peso do passado. Eles estavam prontos para começar uma nova história, uma história de amor, de esperança e de novos começos. E enquanto a noite avançava, com o som das ondas e o brilho das estrelas, Mariana e Ricardo continuaram a caminhar pela praia, de mãos dadas, com corações abertos e o futuro à frente, esperando para ser escrito. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.